Bom, a gente segue falando aí de segurança pública, né, do trabalho aí das nossas polícias, e hoje nós recebemos aqui com muito prazer a delegada Vivian Sander Duarte para falar aí do trabalho da nossa Polícia Civil. Delegada, um bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Eduardo Costa, bom dia aos ouvintes aí do Clique Camaquã, obrigado pelo convite. Pois é. Delegada, como é que está assim, o número de ocorrências relacionadas aí à internet, né? A gente percebe uma crescente, né? Não só a internet, mas esses crimes envolvendo estelionatários. São muitas ocorrências aqui na nossa região? Muitas ocorrências. Todos os dias nós temos diversas ocorrências de pessoas relatando que caíram em um golpe ou outro. Que coisa, né? Bom, algo que chamou bastante atenção, que repercutiu aí nas redes sociais e também no Clique Camaquã, depois que a gente divulgou, foi um crime virtual, né, de um cidadão aí que tinha possivelmente praticado aí contra mulheres aqui em Camaquã, e a polícia abriu um inquérito sobre esse fato aí. Isso está em fase de conclusão? Como é que está o andamento desse processo? Sim, esse inquérito, essa situação, né, gerou bastante polêmica aqui na cidade de Camaquã e teve um material que foi amplamente divulgado nas redes sociais. E então, assim, inicialmente o próprio indivíduo registrou uma ocorrência de ameaça, disse que recebeu este material também e que estava sendo ameaçado, oportunidade na qual ele admitiu que ele realmente postava algumas fotos, né, retiradas de redes sociais em algumas outras redes sociais, né? Sim. Então, nós, a partir daquilo eram ali, perfis abertos, assim, das pessoas, dessas mulheres. Eram perfis abertos ou perfis que ele tinha acesso. Né? Uhum. Então, a partir desse registro, diversas outras vítimas realizaram registro de ocorrência, dezenas, inclusive, e nós instauramos inquérito policial para apurar os fatos, realizamos diligências investigativas e não logramos êxito em apreender nenhum outro tipo de material, como fotos ou outro material que não aquele que já estavam os autos, né? Uhum. Então, o procedimento está em fase de conclusão. A gente se sensibiliza com as vítimas que tiveram seus nomes divulgados, né? E as fotos também, algumas, né? Com fotos também, né? A gente sabe que tem uma lista, mas nem todas aquelas pessoas que estavam na lista tiveram fotos divulgadas, né? Pelo menos até onde a gente conseguiu, diligenciou em obter as provas. Mas daquilo ali que se tem, então se entendeu, né, que se trata de crime contra a honra, tá? Então estamos concluindo o inquérito agora, hoje inclusive, né? Mas nada impede que as vítimas ingressem se sentiram moralmente ofendidas, que ingressem com ação civil, né? Crime contra a honra pode gerar cadeia, delegado? O crime contra a honra ele tem uma pena muito baixa, né? Sim. Então... De quanto mais ou menos é a pena? Normalmente até 2 anos. Até 2 anos. Sim. Aí tem algumas situações, contra funcionário público, contra autoridades, presidente da República, eles têm algum agravante. E também existe a injúria discriminatória daí, né? Que aí trata da escolha sexual ou com raça, etnia. Esse crime sim pode gerar cadeia. E esse caso específico, assim, o que esse cidadão pode ter de pena nesse caso específico, assim? Neste caso a gente entendeu que se trata de ação penal privada, né? Então as vítimas, a gente encaminha um inquérito policial agora ao Poder Judiciário e as vítimas dentro de 6 meses têm que entrar com uma queixa-crime, né? E aí, neste caso, a pena é até 2 anos. Eu acho que tem um aumento de pena quando o crime é divulgado assim, em rede social. É um pouco mais do que 2 anos a pena. Sim. Não me lembro exatamente agora qual, mas
quando a injúria ou a calúnia ou a difamação é amplamente divulgada, ela tem um momento de pena. E esse cidadão, no caso, ele está em liberdade. Ele vai responder, por enquanto, em liberdade ou ele está... Não, ele está em liberdade. Está em liberdade, sim. Né? Uhum. E assim, quantas mulheres assim foram... Porque a outra vez que eu conversei com a senhora por telefone, quando saiu esse caso, eu acho que em torno de menos de 10 mulheres. Não, mas mais de 10. Agora, eu acho que mais de 20 mais mulheres, de 20 sim, mulheres registraram a ocorrência. Uhum. Isso, de uma certa forma, torna mais grave esse crime desse indivíduo. Ah, com certeza. Fui contra várias vítimas, né? Sim, sim. E esse dossiê, né? Muita gente ficou na dúvida, porque foi feita ali uma pesquisa bem aprofundada, né? Quem é que fez aquele documento, né? Onde aparecem listas, porque foi um documento bem formatado, digamos assim, né? Sim. Isso foi uma pessoa que não gostava desse cidadão que fez essas divulgações? Nós ouvimos um indivíduo essa semana, uma testemunha, né, possível que poderia ter sido ele que tivesse enviado, mas a princípio ele negou, disse que não tinha conhecimento e o telefone estava cadastrado em nome dessa pessoa, mas disse que não tinha conhecimento, nem conhecia o autor, então, no princípio... Porque o nome do autor que aparece ali é um nome estrangeiro, eu acho. Aparece uma assinatura no final ali de alguém, mas é um nome aparentemente estrangeiro, né? Sim. Então não se foi localizada essa pessoa que tenha feito. Mas foi a partir daquele documento que surgiu essas informações, né, desse crime. Sim. Uhum. Bom, então vai ser encaminhado hoje à Justiça? Hoje finaliza todo esse processo. Bom, e qual é a dica, né, com base nesse caso, assim, qual é a dica que a gente pode dar para as pessoas com relação aos seus perfis nas redes sociais, delegado? Qual é o cuidado que se deve ter? Né? Que façam perfis fechados, né, que só aceitem como amizade ali, ou só sigam, ou autorizem que siga pessoa que tu conhece, as suas, né, e que procure não se expor demais em rede social, né, porque no momento que tu te expõe em rede social, tu fica sujeito, infelizmente, a essas pessoas, assim, né, a fazerem esse tipo de maldade. Sim, sim. Ele chegou a dizer o motivo de fazer isso? O motivo de pegar as fotos das redes sociais dessas mulheres e compartilhar? E foi confirmado que ele vendia esse conteúdo? A gente não teve certeza se ele vendia, né? Essa pessoa que entrou em contato com ele possivelmente foi o autor daquele material, teve ali, manifestou a intenção de vender, e ele deu a entender que ele venderia, né? Mas nós não conseguimos comprovar que ele tinha o hábito de comercializar aquelas fotos ali, né? Uhum. E essa pessoa que, no caso, entrou em contato com o cidadão que estava supostamente comercializando as fotos, é uma pessoa de Camaquã ou é de fora? Camaquã. É de Camaquã também. Essa pessoa foi ouvida... A pessoa, né, no nome de quem estava ali, o contato que nós tínhamos ali, foi ouvida, mas negou, disse que não conhecia, que não teria sido ele. Então, nada impede que alguém tenha usado o nome daquela pessoa, né? Sim, sim. Bom, delegada, depois queria perguntar para a senhora com relação aos homicídios, né, na região da delegacia aqui, né? Em 2025 já ocorreram quase metade dos homicídios que ocorreram durante todo o ano de 2024. Como é que está o trabalho da polícia com relação a esses homicídios? Sim. Em 2024 nós tivemos 14 homicídios na região, toda a região policial. Toda a região. Né? E neste ano já tivemos 6. Realmente é um número que nos preocupa bastante, né? Embora 3 sejam relacionados a fatos da vida, assim, né? E os outros 3, então, têm relação com o tráfico de drogas, né? Um desses homicídios é aquela situação triste lá que aconteceu em Dom Feliciano, em que o pai matou uma criança e depois tirou a própria vida, né? Então esse número também é contabilizado nesses 6, né? Então a Polícia Civil está investigando, né? Trabalhando fortemente para esclarecer. Esse é um crime que sempre é tratado com altíssima prioridade dentro da delegacia de polícia, né?
Então, alguns já foram concluídos, mas eu acho que deixa eu dar uma olhadinha aqui. Claro, não, fica à vontade. Um foi remetido à justiça já, esse aí da criança deve estar sendo concluído nos próximos dias, porque, né, não tem já foi extinta a punibilidade, já que o pai da criança se suicidou, e os demais estão em fase de investigação. Uhum. Bom, e como é que é a parte técnica, assim, né? Até a nossa produção aqui, o Pablo Birros, que é o nosso jornalista, ele pede para a gente trazer aqui uma abordagem sobre como é que funciona após a pessoa registrar um boletim de ocorrência. Como é que é o caminho, né, dessa ocorrência? Eu vou até a delegacia, registro um BO, né? Quais as fases, né, de um inquérito policial? Tá, então, tratando-se de crime, né, nós temos 3 tipos de ação penal que podem ser. Então, ação penal pública incondicionada, né, que são os crimes que, no momento que tu registra a ocorrência ou no momento que a autoridade policial tem conhecimento, eles vão ser investigados e vão vai ser instaurado ou um inquérito policial ou um termo circunstanciado, né? O termo circunstanciado é utilizado é um procedimento policial que se utiliza para penas de até 2 anos, tá? E então, assim, se o procedimento é de ação pública incondicionada, necessariamente será instaurado ou um inquérito policial ou um termo circunstanciado, né? Que são os furtos, os homicídios, roubos, enfim, vários crimes, né, que são de ação pública incondicionada. E tem aqueles crimes que são de ação pública condicionada à representação, como por exemplo, a ameaça, é um exemplo bem comum, assim, em que a pessoa tem que dizer que se deseja ou não representar criminalmente para que aquela ocorrência vire, então, um procedimento policial. Sim. Essa é uma pergunta que sempre é feita no momento do boletim de ocorrência, sim, né? Se quer ou não... Sim, nos crimes que são de ação pública condicionada à representação, sim, né? Embora, preciso dizer que hoje a ameaça contra a mulher, né, então não depende mais de representação. No momento que a vítima que sofra violência doméstica registrar uma ocorrência de ameaça, vai ter um inquérito policial. Já é automático. Sim. Né? E aqueles crimes que são de ação pública, que são de ação privada, que por exemplo, crime contra a honra, né? Só depende a vítima é que tem que mover uma queixa-crime, então, para que haja uma ação penal, né? Então, assim, depois que a pessoa registra a ocorrência, dependendo do tipo de ação pública, de ação penal, desculpa. Então, se for ação pública incondicionada ou condicionada à representação em que a vítima deseja representar criminalmente, vai ter um inquérito policial ou um termo circunstanciado. Aí nós vamos coletar as provas, né? Em algumas situações requisitamos perícias, né? Tudo depende do tipo de crime, né? Sim, claro. E ouvimos as testemunhas e, por último, interrogamos o suspeito, né? O procedimento é relatado e encaminhado ao Poder Judiciário. Sim, aí a partir daí é com a Justiça. Bom, e como é que tá? A gente até estava conversando com a Major Pamela, depois até de uma fala... um desabafo, na verdade, de um empresário ali de Dom Feliciano, depois de um assalto, né, um arrombamento que teve na sua loja, no supermercado. Fez um desabafo, não criticando as polícias, mas falando sobre uma questão mais ampla, né, de falta de efetivo. Perguntei para a Major como é que está o trabalho da Brigada Militar, ela respondeu, né, sobre a situação da Brigada, e a mesma pergunta eu gostaria de fazer para a senhora, né, com relação à estrutura da Polícia Civil, né, questão de efetivo, de material de trabalho, como é que está essa questão, né, de efetivo e material de trabalho aqui da Polícia Civil? Sim, o efetivo está um pouco aquém do necessário, né? Em algumas delegacias, principalmente, né? Precisava de mais servidores, né? A gente sabe que o governo do estado vai realizar concurso público agora, né? Neste ano, inclusive, sim, né? O edital deve sair em poucos dias aí, né? O edital para concurso para agente, escrivão e inspetor da Polícia Civil. E aí nós iremos buscar, né?
Então, um maior aí efetivo para a nossa região policial. E a questão de material, viaturas e armamento e os demais materiais, a gente realmente não dá para se queixar, a gente está bem, sim, assim, sim. né? Tem um bom aporte do Estado. E também nós temos o nosso Concepro aqui, que nos ajuda muito, né? E agora também existe a questão do PSEG, né? Em que as empresas podem aportar recursos para comprar viaturas, armamentos e alguns outros objetos, como drones e tal, né? Então, nós já recebemos várias viaturas através do PSEG, né? Então, venho aqui até aproveitar para agradecer aí as empresas que nos ajudaram. Esse é um projeto para a iniciativa privada auxiliar nas polícias. Sim, é o projeto em que a empresa pode destinar parte do ICMS, né, para o Estado, para a Polícia Civil ou para a Brigada Militar também, acho que Corpo de Bombeiros, outras, para qualquer uma das forças públicas de segurança, e aí através do qual então ele pode destinar até 5% do ICMS e tem que dar uma contrapartida de 10% que vai para um fundo da criança e do adolescente. Olha só. Interessante, né? E empresas já colaboraram aqui com a polícia de Camaquã. Várias empresas colaboraram e vem colaborando ainda, né? Então a gente sempre está buscando o apoio aí da comunidade, das empresas, para aportar recursos para a gente poder adquirir esses bens. Perfeito. Delegada Vivian Sander Duarte, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né? O espaço sempre aberto para a gente, né, que a gente possa orientar aí a nossa população e trazer, né, as informações do trabalho, que não é pouco, né, da nossa polícia. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada aos ouvintes aí. A gente está sempre à disposição.